hoje, agora e sempre. Assim seja. Primeiramente, vou pedir a todos que mantenham o celular desligado ou no silencioso. Vamos à apresentação da mesa. À minha esquerda, que faz a peça inicial, Rosana. À minha direita, palestrante Ubirajara Machado, com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Eu que vos falo, estou na direção da mesa, Inaldo. Todos aqui são trabalhadores da casa. Vamos ao aviso da casa. Campanha do Quilo, neste domingo, é em Santo Amaro e Bairro Novo. Santo Amaro com Roberto, Bairro Novo com Fernando. Quem quiser participar da campanha, só vai comparecer nesse horário aqui para preparação. Sábado tem uma sopa, começa às 8 horas, vai até às 12 horas. Quem quiser participar da sopa, só vai comparecer nesse horário para cortar legume ou doar alguma verdura, algum legume. A casa oferece estudo, está aberta ao público. Na segunda, mediunidade. Na terça, a Gênese. Começa às 19 horas, vai até 20h30. Quem quiser participar do estudo, só vai comparecer nesse horário. A casa necessita de doação para gestante. Quem puder doar algumas coisas para gestante, a casa agradece, viu? Temos também a livraria. Quem quiser aumentar seus conhecimentos, você vai procurar a livraria, fica logo ali. Temos Ordem no Livro Espírito. Agora vou passar a palavra à nossa irmã Rosana para que a minha faça a prece. Boa noite a todos. Boa noite. E o amor e a bondade do nosso Mestre Jesus permaneça sempre conosco, encarnados e desencarnados. Oremos. Pai amado, nós só temos a te agradecer, Senhor, por tu, Pai, cuidar sempre de nós. Continue conosco sempre, Senhor, nos abençoando, Pai, com a tua luz, com a tua bondade, com a tua misericórdia. Te pedimos, Senhor, neste momento, pelos nossos familiares e amigos, pelos drogados, pelos alcoólicos, pelos enfermos, pelos criminosos, pelos nossos inimigos. Estabelece, Pai amado, a saúde de todos os teus filhos, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre. Assim seja. Agora vou ler do livro Caminho, Verdade e Vida, item 84. Levantemos nós, levantei vós, vamos-nos daqui. Jesus, João capítulo 14, versículo 31. Antes de retirar-se para as orações supremas, no horto, falou Jesus ao discípulo longamente, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação, relacionado aos seus pensamentos sublimes. Fez o formoso convite incerto no Evangelho de João: levantai-vos, vamos-nos daqui. O apelo é altamente significativo ao toque que ergue-se o homem do mundo. Costuma procurar o movimento das vitórias, das várias faces, atirando-se às lutas, seguioso de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa
de melhoria enferma com Jesus. Entretanto, ocorreu o contrário. Levantou-se para ser deslacerado logo após, pelo gesto de Judas. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar pouco depois a fragilização e a morte. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai, mas precisamos destacar as escalas da viagem. Ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Gestemani, o Cacere, o Petônio, a Via Dolorosa, o Calvário. A cruz constitui pontos de observação muito interessante. Mormente na atualidade que apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo de menor esforço. Agora vou passar a palavra para o palestrante Ubirajara Machado, que fará uso da palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 26, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Jesus. Isso é isso. Você que sabe. Queridos irmãos, muito boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre do Amor continue nos envolvendo, dando-nos a oportunidade de renovação a cada dia, nos transformando assim em instrumentos da paz e da misericórdia do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, minhas irmãs, a Casa Espírita, essa casa, nos orienta às quarta-feiras discorrer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no sábado do Livro dos Espíritos, né? E é de suma importância, isso faz parte do Pentateuco kardeciano, como a gente chama. E vamos pensar da seguinte maneira: imaginemos que vamos fazer uma viagem para um lugar desconhecido. A gente vai, evidentemente, né, levar alguma coisa que possa nos orientar. Então, o que nos orienta dentro da doutrina espírita é justamente, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das lições morais que o Cristo nos exemplificou. Mestre que nunca perdeu a oportunidade de nos orientar. Claro que, de acordo com a época, né, com o conhecimento da época, muitas coisas o nosso irmão maior, o modelo e guia que Deus nos ofertou, não poderia dizer, inclusive por falta justamente do conhecimento daqueles a quem ele se dirigia. Por isso falava por parábolas, por isso tratava apenas diretamente com os apóstolos, matéria de conhecimento, porque muitos dos irmãos e irmãs não poderiam conseguir entender. O nosso tema de hoje vem do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Prova de voluntária é o verdadeiro silício. A primeira pergunta, uma dúvida que a gente sempre traz, né? Nós elencamos essa parte, provas voluntárias, o verdadeiro silício, em 7 perguntas bem objetivas. Vamos tentar discorrer sobre todas elas. A primeira pergunta, vamos pensar direitinho. Sofrer
Sofrer significa pagar as dívidas, seja desta encarnação ou de outra? Será que o sofrimento paga as nossas dívidas? E entenda como dívidas, não há aquelas em que nos ocupamos sempre em fazer o mal. No entanto, há aquelas em que, de alguma sorte, nós deixamos de fazer o bem. Porque não basta não fazer o mal. Se faz necessário fazer o bem. Né? Porque é o bem que é eterno. É o bem que nos renova. Aí eu pergunto mais uma vez, irmãos e irmãs. Sofrer significa pagar dívida? O que é que vocês acham? Né? A resposta que os nossos irmãos e irmãs espirituais dão é muito simples. Nem sempre. Agora, por que nem sempre? Porque nem sempre meu sofrimento resgata ou equipara ou paga mesmo aquilo que se me foi imputado. Nós dizemos de uma forma bem interessante que Deus castiga. No entanto, Caiba Schutel, na sua literatura, afirma de forma contundente: Deus não castiga. O castigo está na nossa consciência, porque a partir do momento em que ela é ativada, a partir do momento em que nós nos reconhecemos falhos, ou que deixamos de atender à nossa própria necessidade de fazer o bem, porque quando fazemos o bem, meus irmãos e irmãs, não fazemos o bem tão somente para o nosso semelhante. Creiam, o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos. Então, fazer o bem traz essa leveza na alma. É muito bom ver que proporcionamos o bem-estar do nosso semelhante. Agora há pouco estávamos conversando justamente entre razão e paz. Mas é melhor ter paz do que razão, porque a paz proporciona uma onda, e essa onda ela vai se dilatando. Quando a gente joga uma pedra na água, não forma uma onda assim, aquela circular? Então, se nós fôssemos jogando uma, a onda vai se propagando. A física explica isso. Então, o meu irmão responde da seguinte maneira: nem sempre o sofrimento paga a dívida. Ele paga de que maneira? Só o sofrimento resignado na prática do bem. Eu sofro, eu vou parafrasear o pensamento cartesiano, René Descartes, filósofo francês. Eu sofro, então eu paguei minha dívida. Não é bem assim. Há de se ter a resignação. E creiam, meus irmãos e irmãs, a resignação não significa conformismo. Porque se estamos aqui, se estamos neste plano, estamos lutando para que possamos resgatar o nosso amor próprio, a nossa autoestima. Porque tudo resume-se aí, minha gente. Agora, não vamos ler autoestima como se sobrepor ao semelhante. A autoestima, ela vem da autovalorização, mas não do individualismo, de forma alguma. Porque nós não somos seres individuais. Nós somos seres coletivos. Nós somos seres que viemos para este plano, com a permissão do nosso Pai Celestial, para viver em sociedade. E mais adiante a gente vai ver isso. Então, quando ele diz que nem sempre paga a dívida ao sofrimento, ele justamente traz dessa forma. Olha, teu sofrimento foi como? Ficasse o tempo todo murmurando? Porque muitas vezes, quando nós sofremos, o que é que a gente faz? Isso é natural, até certo ponto.
Primeira pergunta que a gente faz: Deus, por que deixasse isso acontecer comigo? Mas só que nós esquecemos um detalhe, meus irmãos e irmãs. Esquecemos que aquilo que se nos acontece é escolha nossa. Ah, mas eu não escolhi? Escolheu sim. Porque às vezes a dúvida faz com que a gente adentre num caminho que por vezes não vamos gostar. E o que é que acontece? Aí eu vou botar a culpa em Deus, porque eu tenho que colocar a culpa em alguém. Nós temos tanto medo de nós mesmos que procuramos alguém para colocar a culpa. Ah, eu não consegui, fui fazer uma entrevista de emprego, não consegui. A culpa é da minha esposa, que me encheu a paciência logo quando eu estava saindo. Mas não é bem assim. Estavas preparado? Até onde tu estavas preparado? O que é que tu almejavas? Né? Aonde está a tua humildade? Porque reveste-se de humildade para que seja, né? Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. O que é o aflito? Né? Aí a gente tem essa perspectiva de colocar no outro a culpa. Ou seja, fazemos daqueles que nos rodeiam bode expiatório. Né? Você já ouviu falar de bode expiatório? Como é que é? O bode expiatório é um dito popular, né? Muita gente fala disso, mas poucas pessoas entendem. O bode expiatório, ele vem lá da antiga Grécia, né, se eu não me engano, que era um sacrifício. Sacrificava o bode para expiar os pecados. Não ele que estava pagando pela minha culpa. E hoje nós vivemos até certo ponto dentro dessa ótica. Então o mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências. Né? Eu estou sofrendo, mas meu Deus, qual é o sentimento que a gente tem dentro de nós, que a gente muitas vezes coloca de lado? Sabe quando é que a gente agradece? A gente agradece só quando tem o prêmio, né? Quando recebeu alguma coisa. Mas quando vem a aflição, né? Quando vem a dúvida, né? Aquela de, meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu estou fazendo? A gente não agradece. O sentimento de gratidão, minha gente, é universal. Ele é tanto para o bem quanto para, não vou chamar de mal, né? Para o insucesso, para o fracasso. Porque às vezes nós não entendemos os desígnios do alto. E o que é que acontece? Acontece de a gente escapar de alguma coisa ruim, mas fica reclamando porque não conseguiu. Né? Então a gente vê que é importante que a gente entenda que muitas vezes o nosso Pai Celestial, ele chega à nossa frente e toma as devidas providências, mas nem sempre as providências são aquelas que nós desejamos. E aí vem o caos, né? Vem colocar a culpa em Deus, né? Dizer, eu não mereço. Né? A gente tem essa questão da autoestima não estimulada, com medo, me perdoe a paráfrase, com medo dos nossos medos. Né? Eu tenho medo de que a pessoa me chame de arrogante ou de soberbo, né? Vou traduzir assim, tu é muito amostrado. Tu estás fazendo isso porque tu és muito amostrado, tu quer aparecer. Né? Quantas vezes a gente escuta isso? E aí vem, né, a questão do sofrimento. O sofrimento, repito, meus irmãos e irmãs, não significa necessariamente pagar as dívidas, mas essas dívidas são pagas a partir do momento que temos o mérito de sofrer de acordo com a nossa convicção pessoal. E o que é essa convicção pessoal? Muito simples. Eu preciso ter fé e ter a certeza de que Deus não está me castigando. Não é Ele que vai me castigar. Essa punição cabe tão e unicamente a nós, como seres individuais, filhos de Deus. Ele só nos dá a coisa que a gente tem mais importante e abre mão, muitas vezes, o livre-arbítrio.
Então eu tenho o direito de escolhas. Mas veja só, eu tenho o direito de escolha. E a cada escolha que eu fizer, eu estou abrindo mão de alguma coisa. Não é bifurcado? Ou você escolhe esse ou aquele. Se você escolheu aquele, abriu mão do esse. E é aí que está a essência da vida, daquilo que nós nos propomos a fazer. Então não é uma multiplicidade de palavras que vai fazer com que Deus me escute, mas é a ação, a atitude que vai fazer que Deus não somente me escute, como olhe para mim. E minha gente, querendo ou não, independente da nossa opinião, a gente tem o que merece. Não tenho outra dúvida. Aí vem a segunda pergunta. Quem são os aflitos referidos por Jesus? O capítulo é bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Então eu quero estar aflito o tempo inteiro. Será que é isso mesmo? Porque dá nas bem-aventuranças, está no Sermão da Montanha, que é belíssimo por sinal, ele fala justamente isso. Bem-aventurados os aflitos. E quem são esses aflitos? São os humildes. Aqueles que buscam no Pai a ajuda, não a solução. Porque tem muita gente, eu vou esperar que Deus me dê. Aí senta, fica lá na calçada, esperando que Deus mande. Mas do céu só cai chuva. Ajuda-te e o céu te ajudará. Isso foi Jesus que falou. Então a gente precisa entender que as aflições, elas fazem parte da nossa trajetória. Tem um problema, faz parte, forja em nós a capacidade de pensar. E é isso que faz com que nós nos tornemos mais próximos de Deus. Porque qual é a definição que é Deus? No Livro dos Espíritos, primeira pergunta, Kardec faz: quem é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta quem é. E a resposta primeira: inteligência suprema. Não diz que Deus é um velhinho de barba branca olhando a gente para punir a gente, né? Diz que é a inteligência suprema. E muitas vezes nós esquecemos disso. Aí veja, fomos ensinados, eu creio que quase todos aqui foram ensinados dessa maneira, que nós somos feitos à semelhança de Deus. E onde está essa semelhança? Primordialmente, no uso da inteligência. Então nós temos essa capacidade. Então os aflitos são justamente aqueles que estão decididos a se regenerar. Mas não sou eu que tenho que chegar para meu irmão e dizer: tu te regenera, tu estás errado. Não, isso tem que ser de fórum íntimo. Você tem que se perceber. E é isso que eu sempre digo: Birajara, vê o que está à tua volta. Aonde é que tu estás errando? Deixa de querer colocar a culpa no outro, né? Porque nós é que temos que nos perceber. Quando existe um irmão caridoso, indulgente, que chega: olha, vem cá, tu não acha que foi dessa maneira, assim, 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 tu fizesse desse jeito, tu não poderia fazer de outro? Algumas vezes esse evita fazer porque o outro se rebela. Quem é tu para fazer isso? Qual é a moral que tu tem? Mas às vezes a gente percebe no outro. Sabe aquela história do jogo, né? Quando está se jogando, se fazia muito isso na adolescência, estava jogando lá dominó, ou fazendo qualquer jogo, aí o peru estava lá de fora, ele que dava palpite. Então muitas vezes a gente pensa dessa maneira: quer dar palpite na minha vida, mas esses palpites às vezes e por vezes eles trazem um direcionamento que, se a gente for refletir, vai dizer: puxa vida, eu não percebi. Meus irmãos e irmãs, eu vivencio com isso no meu cotidiano. Eu sou professor da rede pública e trato com adolescentes. E são idas e vindas imensas. É uma sazonalidade de sentimento, né?
Às vezes é uma aflição pueril, né? Aquela aflição para ir sofrendo por nada, né? O pensamento de Epíteto diz assim, né? Quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Imagina, não é? Então muitas vezes a gente sofre de véspera, e essas aflições, ela não vai nos servir de nada, porque nós estamos dando asas à nossa ansiedade. Já perceberam como nós somos ansiosos? Basta acontecer, basta dizer, eu estou esperando alguma coisa. Essa espera, às vezes de horas, parece anos, porque aquilo ali fica na nossa mente, não vem. Porque a primeira coisa que viu, está esperando, está perdendo teu tempo, não vem. Isso é causado por quê? Pela ansiedade que a gente se deixa envolver. E aí tome a aflição, né? Às vezes o remédio é esperar, porque o nosso tempo é diferente do tempo dele, mas muito diferente. Então, os aflitos são justamente esses, né? Que fala das bem-aventuranças, mas dá uma condição. E que condição é essa? Vou dizer para vocês. Está condicionada a um sofrimento resignado. Então eu preciso estar cônscio de que foi minha escolha. Um jovem amigo chega para esse que vos fala e diz assim: rapaz, acabei de ser demitido. Aí perguntamos: e aí? Eu agradeci a Deus pela minha arrogância e pedi perdão ao mesmo tempo, porque talvez se eu fosse mais humilde eu não teria sido, mas aí eu vou em busca de outras oportunidades. Isso é fé, isso é resignar-se, sabendo que aquilo foi proporcionado por si mesmo, mas ao mesmo tempo há a vontade da regeneração, né? Há a vontade de mudar. Eu quero fazer diferente. E pessoal, fazer diferente não é fácil, porque nós ficamos na nossa zona de conforto. A gente tem medo de sair do perímetro que estamos confortáveis. A gente tem medo de abraçar o desconhecido. E esse medo do desconhecido, na maioria das vezes, irmãos e irmãs, nos atrasa. Porque se não tivéssemos medo de fazer as perguntas certas e de caminhar, fazer a nossa caminhada, nós talvez estivéssemos muito à frente dos sofrimentos que passamos agora. O que é, me perdoe, tirar só um minuto do tema, mas o que é a doença? A doença não começa no corpo não, minha gente. Começa na alma. A doença, quando chega no corpo, ela está gritando, pedindo socorro. Muda teu foco. Muda teu foco. Eu conheço um cidadão que foi acometido de um câncer na próstata. Vamos para o tratamento. Gente, vocês precisavam conhecer esse cara. O cara tem mais velho, mais novo do que eu. Tem seus 55, 56 anos. Mas, minha gente, o cara tem uma jovialidade absurda. Quer dizer, está pensando que isso vai me matar? Mata nada. E começou, sabe, fazendo a parte dele. Quer dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte, o resto é com Deus, e eu sei que Ele vai fazer a dele. Gente, o último exame que esse cidadão fez, o câncer tinha se redimido totalmente. Isso não foi milagre, não. Isso foi a combinação da fé com o medicamento necessário. Por quê? Adianta eu tomar o remédio se eu não acredito que vai me fazer bem? Não vai adiantar. E é isso que precisamos. Por isso que ele fala dessas bem-aventuranças aos aflitos,
na questão condicionada à resignação. É saber que Deus tem, vou fazer alguns dos meus irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. E a gente precisa entender esse propósito. Não adianta se rebelar. Por que não adianta se rebelar? Porque eu posso até adiar o meu problema, mas certamente ele virá. Isso sem a menor dúvida. Porque é Deus que está fazendo isso? Não. Escolha nossa. Aí vem uma pergunta. Haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agrave as provas? Estou me baseando justamente no capítulo Provas Voluntárias e Verdadeiro Serviço. Então, da agora em diante, para me salvar, eu vou procurar quem esteja aflito. Né? Vou procurar quem está aí, doente, vou fazer acontecer. E a pergunta foi justamente essa, né? Haverá mérito em procurar alguém que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Agora vamos entender. Alguém que lhe agrave as provas. Eu vou à procura do meu irmão aqui, Reinaldo, que está fazendo a direção do trabalho. De alguma sorte, eu vou ter que me dispor para que ele agrave mais ainda minhas provas. Essa é a essência da pergunta. Então, ou então eu vou agravar as minhas provas em benefício dele. Isso acontece? Pode acontecer. E quando é que acontece? Domingo, estou em casa, na boa, estou de boa. Aí eu vou pegar pelo menos 2 horas do meu tempo e vou no hospital fazer uma visita. É a minha parte sacrificial. Ou então, vou fazer uma campanha do quilo, que é altamente benéfico. É um exercício você sair pedindo nas ruas para alguém que você nem conhece. Esse é um benefício que Elias Sobreira, quando trouxe essa diretriz, né? Hoje são campanhas e campanhas, que todo centro que eu conheço faz campanha do quilo. Por sinal, nós, aqui nesta casa, fazemos campanha do quilo todos os domingos, não é verdade? Eu pergunto porque o meu fim de semana geralmente é para trabalhar material, do meu trabalho material e do meu trabalho espiritual. Por isso que eu pergunto. Raramente eu venho aqui nesse fim de semana. Então, pessoal, a gente vê que é preciso ter aquela parte sacrificial. Não é preciso você ganhar na loteria e dar seu dinheiro todinho, não. Não é preciso você pegar o seu salário e ofertar, não. Oferte o seu sacrifício. Deve ser semelhante ao óbolo da viúva. E qual foi o óbolo da viúva? Todo mundo lá despejando o que lhe sobrava. A viúva repartiu o que tinha. Uma certa feita, fizemos campanha do quilo, a última vez que lembro. Gente, foi uma coisa que foi tocante. Chegamos, campanha do quilo, em nome de Jesus, pede um auxílio. Aí foi uma senhora. Espera aí, meu filho. Ela veio com meio saco de farinha. Repartiu, gente. Aquilo, naquela época, eu disse, poxa vida, ainda tem gente que faz isso, cara. E aquilo deixou maravilhado. Nosso país é caritativo. Os semelhantes, nós nos preocupamos com os nossos semelhantes. Hoje em dia, evidentemente, temos uma falta de empatia tremenda. Né? Hoje em dia, minha gente, tem um acidente, ninguém para ajudar, mas para filmar, para botar no YouTube, para botar no Facebook, para botar nisso, naquilo. Atrapalha o trânsito, às vezes, até só para filmar. Aí veja, a falta de empatia que é isso. Então, muitas vezes nós estamos olhando para o nosso semelhante como se fôssemos nós. E é aí que ele diz aqui assim, ó, pelo sacrifício
Desculpe. Sim, grande mérito quando o sofrimento e as privações objetivam o bem do próximo. Não me preocupo comigo, mas me preocupo com Deus semelhante. Ele vai ser a minha prioridade, porque o bem dele vai ser o meu bem. Essa é a essência. Nossa, esse tempo. O que dizer dos que se submetem à tortura física para se salvar? Isso é um assunto muito controverso, porque aí a gente não pode adentrar no mérito da fé dos nossos irmãos e irmãs. Estaríamos sendo levianos, fazendo críticas à fé dos nossos irmãos e irmãs. Mas lembremos que a história de Chico, ele com 4 anos, ele foi obrigado a ir numa profissão com um tijolo na cabeça. Àquela época, nós temos várias demonstrações de autoflagelação para dizer, não, é porque eu não mereço, Deus está me castigando, aí eu estou me autoflagelando e Deus está me castigando. É meio paradoxo isso, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Aí ele diz, ao contrário do que imagino, retardam sua caminhada. Por quê? Porque estão se martirizando. E aí eu vou pedir um espaço para apenas um rápido tópico do livro Conduta Espírita, item 34, que fala da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Título, item 34, perante o corpo. Torturar e martirizar voluntariamente o vaso-corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá meios de a sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. E isso é cuidar do corpo tanto materialmente quanto espiritualmente. Cuidar do corpo materialmente é fazer com que ele não sofra. Os nossos órgãos não podem sofrer, porque é um presente de Deus. Então vamos martirizá-lo fumando, bebendo, né? Nos excedendo, ou então autoflagelando-se. É por aí que a gente tem um suicídio indireto, porque de alguma sorte nós estamos contribuindo para a derrocada do nosso corpo. E aí é quando a alma grita. E é por isso que muitas vezes é por conta dos nossos excessos que somos suicidas. André Luiz, em nosso lar, ficava invocado das ideias, posso assim falar, porque lá nas regiões umbralinas, antes dele ser assistido, o que é que ele escutava? Suicida! E ele não entendia o porquê dele ser suicida. Ele dizia, não me suicidei. Porque nós temos uma conta, minha gente, muito pequena do que seja suicídio. A gente tem uma conta pequena e tanto quanto subjetiva. Por quê? Porque a gente acha que suicídio é tirar a vida de forma direta. Mas tem um suicídio indireto. Tem aquele suicídio, você não pode comer chocolate. Ah, mas eu sou viciado em chocolate. A saúde que vai para lá. Depois eu tomo remédio, depois eu sou socorrido. Não quer saber. Olha, não bebe, que isso não faz bem a ti.
Ah, mas uma cervejinha de vez em quando não tem problema. Se faz mal, tem. É suicídio indireto. Então nós navegamos nesse mar da nossa autoafirmação, e ninguém diz o que eu vou fazer. Eu sei o que é bom para mim. É sempre assim que as pessoas falam. Ah, quem é tu para dizer o que é que eu tenho que fazer? O médico diz assim, olha, toma esse remédio de 8 em 8 horas. Beleza. Ele até dá um remédio. Aí ele toma às 8 horas da manhã. Se é de 8 em 8 horas, vai tomar um outro às 16, outro às 24, por aí vai. É? Pois bem. Mais 16 horas eu esqueci. Não tem nada não. Foi 24 eu tomo. Saiu do tratamento. Aí o que é que acontece? Não se produz a cura. É como eu vim buscar aqui, apoio espiritual, né? É quando eu vim buscar aqui orientação, a orientação é dada, né? Muitas vezes, o que é que acontece aqui? A gente vai fazer a consulta, o nosso irmão, né? Muita gente ignora quando o irmão faz assim, leia o Evangelho. Minha gente, o Evangelho é a bússola para a nossa saúde espiritual. Ela dá esse norte, ele dá esse norte. Perdão. Então, quando se diz ler o Evangelho, né, já escutamos muito. Ah, o irmão só mandou ler o Evangelho. Coloca uma coisa bem simples esse Evangelho. Mas o Evangelho é de uma magnitude fora do comum. Parafraseando o nosso irmão Haroldo Dutra, é um ponto fora da curva o Evangelho. Por quê? Porque ele traz todas as orientações morais. E aí vem Hernandes do Fogo, em Reforma Íntima Sem Martírio, e nos desafia a fazer o teste do espelho. O que é o teste do espelho? É você ficar diante do espelho e ser sincero para consigo, sem tendência, reconhecendo seus erros, principalmente, reconhecendo a sua necessidade, aonde é que você tem que se transformar, enfim, orientando que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, orienta, né? Principalmente naquela parte de o homem de bem. Final do teu dia. Isso é tão difícil, gente. Final do teu dia, faz uma análise de como foi teu dia. Se tu não ofendesse alguém, se tu deixasse de atender à necessidade do teu semelhante, se tu fizeste algum inimigo, esse é um exercício fora do comum. E é claro que nos primeiros momentos, minha gente, a gente tem a tendência de ser mesmo inclinado, né? Porque a gente tem desculpa para os nossos males, né? Ah, mas eu sou assim, mas eu vou melhorar. Ou então vem o pior, a pior afirmativa que se pode fazer. Eu sou assim e ninguém vai me mudar. Olha só. E aí termina estagnado, perdendo tempo e deixando oportunidades perdidas. Nossa Senhora, o tempo, esse tempo, Jesus. E quanto aos que se autoflagelam, pensando estar agradando a Deus? Nossa, sabe o que é autoflagelação? Os nossos irmãos, tem muitos que fazem essa autoflagelação. Fazem, inclusive, né, o chicote nos moldes do chicote romano. Mel Gibson fez a última versão da Paixão de Cristo e
ele foi bastante contundente, sabe? O cara foi até um ator para fazer o Cristo, ele pegou com características palestinas. Mas sabe qual foi o pior de todo do filme? Foi na hora da flagelação de Jesus. Quem assistiu sabe o que eu estou dizendo. Então aquilo foi grotesco. E eu estou propenso a acreditar que era daquele jeito mesmo. A maldade ali era imensa, imperante. Então, autoflagelar-se, minha gente. Quer se autoflagelar? Seja humilde. Flagele a sua arrogância. Né? Que é isso que a gente tem que fazer, flagelar a nossa arrogância. Dizer não, procurar ter paz em vez de razão. Eu gosto muito desse ditadozinho, sabe? Que é o nosso dia a dia. E quantas vezes a gente tem o nosso calo pisado e quer logo arengar, né? Isso me lembra de Valdo Franco no ônibus, né? Lá no, eu estou chamando de ônibus, mas era no coletivo, e o cabo chegou e ele lá, e o cabo chegou já querendo briga com quem quer que seja, pisou no pé dele, aí, pisei no seu pé? Não, pisou não. À noite o camarada foi bater no centro, reconheceu ele, eu sou aqui, mas olha, eu saí de casa tão invocado que eu saí de casa para matar ou morrer. Vem. Então, essas são as nossas escolhas. Quando a gente nunca sabe, né, gente? Principalmente quem dirige, nunca sabe quem está atrás do volante, não. E é preciso ter esse cuidado. Alguns instrutores dizem assim, quer xingar, xingue mentalmente. Eu vou ousar dizer, nem mentalmente xingue. Porque Joana de Anjos, na sua literatura, nos diz, pensasse, plasmaste. A partir do momento em que eu penso, e aí ela só fez atestar a veracidade de uma mensagem de Jesus, que ele disse assim, em verdade vos digo, se pensares em adultério, já cometeste adultério. Ou seja, pensou, plasmou. Essa é incontestável. Por isso que devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. A nossa saúde mental, minha gente, é preciosa demais. Quando nós temos bons pensamentos, a gente consegue construir um campo áureo. E esse campo áureo, pessoal, ele protege a gente dos maus, não só dos maus pensamentos, mas daqueles irmãos e irmãs que querem nos influenciar a tendência do mal. Então, ser otimista também não é viajar na maionese, não, viu? Ser otimista com os pés no chão. Mas a gente não perde nada com isso. Então, quando ele fala dessas provas voluntárias, eu estou sendo otimista por quê? Porque eu sei que o mal nunca é para sempre. O bem é eterno, mas o mal não. É a gente aprender, meus irmãos e irmãs, a valorizar aquilo que fazem por nós e esquecer aquilo que fazem conosco. É uma diferença muito grande. Se você faz por mim e eu tenho um sentimento de gratidão, evidentemente eu vou ser grato. Aquela pessoa já me ajudou, que Deus a abençoe. Mas você fez alguma coisa contra mim. Não, aquilo ali não presta. Isso, ó, cuidado, que é perigoso e tal. Então, é melhor esquecer. Esqueça o bem perdão, esqueça o mal que se lhe fazem, mas valorize o bem que chega até nós. Porque o bem, esse é eterno. Isso me lembra uma passagem que Chico estava apressado para ir para o trabalho. E a mulher, seu Chico, aí não, depois eu falo com a senhora. Aí a irmã, não, volta e vai falar com ela. Não, estou atrasado, não vai custar nada, você já está atrasado mesmo? Vamos.
foi e falou, para perguntar uma besteira, se eu não me engano, era a hora que conversaram de trabalho. Ah, seu Chico, muito obrigado, Deus lhe abençoe. E ele andando, e ela, olha, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê muita saúde. Aí a irmã, olha para trás. Quando ele olhou, da boca daquela senhora, saía pétalas de flores. Aí a irmã disse, está vendo? Não é melhor você ouvir isso do que dizer, do que ela lhe xingar? Então, às vezes é preciso. E olha, não vamos entrar nessa vibe de, se eu fizer eu sou otário. Minha gente, as pessoas podem nos enganar. Ou melhor dizendo, pensar que nos enganam. Mas, sinceramente, ela não nos engana não. Porque o que fazemos, nós fazemos de coração aberto. E não deixamos para trás aqueles que precisam de nós. Essa é a temática. Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E aí não precisam estar me autoflagelando para me salvar. Eu vou salvar o quê? Vou mortificar meu corpo? Isolar-se do mundo. Esse é o último tópico que o anjo guardião fala. Isolar-se do mundo. Para não pecar é proveitoso? Esse menino é eremita. Ele sai do convívio social para não pecar. Mas, minha gente, vamos refletir um pouco. Se eu saio com medo, eu saio para, não vou me misturar porque tem muito pecador. Será que eu não estou me acovardando diante daquele momento em que até poderia ajudar? Né? Porque a gente tem isso. Nós nunca sabemos, irmãos e irmãs, o momento em que Deus pede a nossa ajuda. Ele não precisa da nossa ajuda. Mas sabe por que Ele pede? Porque Ele quer que nós tenhamos progresso. Nós tenhamos progresso. E é esse progresso que começa no individual, mas passa a ser coletivo. Todos nós, enquanto vivemos socialmente ou vivemos em sociedade, estaremos nos transformando, primeiro em nós, reconhecendo as nossas falhas e depois coletivamente. Porque a nossa mudança, minha gente, seu vizinho, seu parente, ela é notável. Não sei se acontece com os meus irmãos e irmãs, mas há muito tempo atrás, essa mudança foi notável. O pai está diferente, está mais calmo, está mais cometido nas tuas palavras e tal. Enfim, há uma mudança que, essa mudança, ela não parte de fora para dentro, não. É de dentro para fora. É a mudança interior. Por isso que Hernandes do Fogo fala muito sobre a reforma íntima. Porque o que é reforma íntima? É a autorreforma. Então, perder essa oportunidade, se isolando do mundo, né? Eu estou dizendo, deixa eu só, o pessoal diz antes só do que mal acompanhado. É um fato. No entanto, você pode consertar aquela má companhia. Basta ter a palavra certa. Então, nós somos, hoje em dia a palavra de ordem é influência. Mas nós somos influenciadores do nosso meio. Muitas vezes as pessoas percebem a gente, percebem nossas atitudes, percebem aquilo que a gente faz não em prol de si mesmo, mas em prol do semelhante. E às vezes percebe tanto que vai dizer assim, tu é muito otário. Está vendo não que fulano está te enganando? E a única resposta plausível e possível, ele não está me enganando, está enganando a si mesmo.
E muitas vezes a pessoa pede alegando fome. Aí você dá e é desviado. Mas quem foi que desviou? Foi você que deu ou foi ele que recebeu? Eis aí a premissa. Então, se você deu, Púcio, eu estou ajudando o meu irmão, então. Ele está precisando, ajudei. Mas aí meu irmão, quando eu saio de cena, ele pega a minha ajuda, vende, eu proporciono alguma coisa. Quem foi que fez o mal? A própria pessoa. E é essa consciência que a gente deve exercitar. Porque amar ao próximo como a si mesmo, essa é a diretriz que devemos ter para conosco. Porque se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, você não vai se fazer o mal, você não vai autoflagelar-se, você não vai se isolar do mundo. Nós somos seres sociais. E por sermos sociais, nunca podemos abrir a boca para dizer, eu não preciso do meu semelhante. Que é um ditado que diz que ninguém é tão pobre que não possa dar nada, ou tão rico que não precise de nada. Então a gente precisa estar nessa reflexão para poder entender que, Nossa Senhora, eu tenho medo desse relógio. Esse relógio me quebra. Então a gente vê que precisa estar, não buscar o silício só para informação, que silício é sinônimo de autoflagelação. Aí o verdadeiro silício está resignar-se perante a vontade do Pai, buscar regenerar-se todo o tempo todo, porque isso faz parte. Não nos iludemos não, minha gente. Nós vamos ser testados todos os dias, a toda hora, a todo instante. Nós estamos aqui para isso, para rechaçar, afastar de nós as más tendências, nos aproximando o quanto pudermos dos nossos irmãos celestiais, de Jesus, nosso Manuel. Que o nosso Pai possa estar sempre nos abençoando e que possamos nós estar aptos a ouvi-los e seguir em direção ao seu reino de paz, amor e fraternidade. Muita paz a todos. Nossa Senhora. Agradecidos estamos ao nosso palestrante Birajara por essa oportunidade de estar aqui compartilhando o conhecimento dele, conteúdo muito bom, muito ótimo. Agradecidos estamos a nossa irmã Rosana pela prece, pela iluminação. E agradecidos estamos por vocês estar aqui presentes conosco, ajudando a receber esse compartilhamento desse irmão, nosso irmão. Vamos fazer a prece que nosso Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia me dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixa, Senhor, cair em tentação, pois nos livra, Senhor, de todos os males. Sendo assim, Senhor, meu Pai Jesus amado, certo da tua presença, certo da presença dessa equipe espiritual amorosa que aqui se encontra, com essa palavra, com essa prece de despedida, Senhor, dessa noite, é que damos por finalizado os trabalhos de palestra da noite de hoje. Que teu nome seja louvado hoje, agora e sempre. Assim seja.